Boa noite, boa tarde, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos e mais uma vez na presença de Deus, reunidos virtualmente, mas que isso não tem tirado da gente o privilégio de experimentar da presença de Deus. Os nossos encontros têm sido uma bênção, a gente tem sido edificado, Deus tem falado conosco. E por todas essas coisas, a gente tem um coração agradecido a Deus e a gente está feliz de estarmos juntos novamente para a gente cultuar, para a gente cantar louvores juntos, para a gente ouvir a revelação da palavra de Deus juntos também, porque tem sido muito rico para a gente, né? Tem sido muito importante, tem sido alentador estarmos juntos, né? E hoje eu quero chamar a atenção de vocês, antes da gente iniciar os nossos louvores, as nossas orações, antes de ouvir a palavra, eu queria lembrar vocês que nós temos um chamado ao serviço. Às vezes, a gente, diante dessa circunstância nova, a gente se pergunta como é que servimos a Deus? Como é que a gente expressa o nosso serviço em períodos de pandemia que sequer saímos de casa? Deus nos deu talentos, dons e talentos que nos fazem expressar o serviço que Ele nos dá quando a gente serve mostrando os nossos talentos. Às vezes a gente linka o serviço a Deus ao templo, mas o nosso serviço a Deus vai muito além do templo. Vai muito além de realizar algo que está sobre as quatro paredes de um determinado espaço que a gente cultua. O serviço a Deus se dá de diversas maneiras. Há um tempo atrás eu fiquei sabendo, por exemplo, que nesse período de pandemia, a nossa doutora Claudete servia os seus vizinhos, levando refeição para uma vizinha doente, lavando a louça, ajudando. Isso é serviço a Deus. Aqui na nossa comunidade, a gente tem gente servindo para que esse encontro aconteça virtualmente. Você vê pessoas que estão aqui, pessoas que não estão aqui. Daqui a pouco você vê um louvor que foi tratado e ajustado por pessoas que nem a Rebeca, que nem o Anderson. Isso é serviço a Deus. Gente que cuida de gente em momentos difíceis, mesmo à distância, isso é serviço a Deus. Gente que ajuda pessoas das mais diferentes formas, isso é serviço a Deus. A nossa vocação, o exercício das nossas vocações, é um serviço a Deus. Nós temos servido a Deus também com as nossas orações e intercessões. Nós temos visto as mulheres à disposição para orar e interceder por aqueles que necessitam. Isso tem sido bênção na vida de pessoas. Gente que se dispõe a ligar, conversar com pessoas que estão com alguma dificuldade. Isso é serviço a Deus. Gente que se dispõe a ajudar das mais diferentes formas. Gente que, de alguma maneira, reconhece, que nem o Tom, que reconhece a solidão do Jonathan e que o traz para dentro de casa para se relacionar e estar juntos, é um serviço a Deus. Isso é exercício das nossas vocações, isso é importante. Então, não esqueça, nós já estamos a serviço de Deus, mesmo em períodos de reclusão social. Amém? Quando a gente terminar o nosso culto, faça um exercício de como você serve a Deus.
e a gente precisa tangibilizar aquilo que Deus nos revela e nos traz como um ensinamento, que a nossa missão é servir o mundo, é servir pessoas, é servir quem está próximo, é servir quem necessita. Seja com as nossas orações, sejam com os nossos dons e talentos. Amém? Quero te convidar a orar conosco nesse momento e para que Deus se faça presente, para que Deus se revele a nós e que a gente experimente da presença de Deus nesse período que a gente esteja junto. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por Jesus nosso Senhor, nós te bendizemos por tua graça, por tua misericórdia que nos alcançou. Te agradecemos pelo teu Espírito que nos dá dons e talentos para estender aquilo que recebemos das tuas mãos a pessoas que necessitam de encontrar com o Senhor. Deus, nós temos um desejo, Senhor, nós temos um anseio no nosso coração. Nós gostaríamos de ser como Cristo. Nós gostaríamos de refletir a imagem de Cristo. Que esse período de encontro nos devolva, Senhor Deus, a motivação, a alegria de continuar por esse anseio e por esse desejo. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, de maneira que aquilo que o Senhor nos revelar seja, sim, um instrumento importante para a edificação das nossas vidas. Senhor, que os nossos louvores também te agradem, que sejam como um cheiro suave a ti, que sejam frutos de lábios que professam o teu nome, que seja, Senhor Deus, expressão de gente que conheceu Jesus e que diz o quanto ama Jesus através dos louvores. Senhor, que as nossas orações também sejam como um incenso suave a Ti, de maneira que as nossas orações sejam respondidas pelo Senhor, as nossas intercessões, e que o Senhor responda também a nossa iniciativa revelando a Tua palavra, que o Erlon seja um instrumento importante do Senhor a nos abençoar nesta tarde. Nós suplicamos que o Senhor manifeste a Tua presença em cada lar, em cada ambiente, ó Deus, que está, Senhor, conectado nesse instante, e que todos nós recebamos de Ti, da Tua porção, e saiamos edificados para mais um período da vida. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Cada parte do meu ser exalta tua glória e teu poder.
Amém. Que seja assim, que o nosso meditar, nossas palavras agradem a Deus. Nós temos uma pessoa muito especial que serve a nossa comunidade com essa vocação para a intercessão, vocação para a oração, para uma busca constante diante de Deus em favor das pessoas que precisam. E eu quero convidar a pastora Miriam para dirigir conosco o momento da intercessão. Que a paz do Senhor Jesus, a graça, esteja com todos nós. O Espírito Santo esteja nas nossas casas agora, manifestando uma presença sentida, porque o Espírito Santo está sempre conosco, dentro de nós. Mas, às vezes, nós não percebemos a sua presença, porque estamos tão ocupados com os nossos afazeres, com o corre-corre do dia, que a gente não presta atenção na presença do Espírito Santo. Mas agora nós queremos pedir ao Espírito Santo que manifeste a sua presença através do sentimento que nós vamos precisar ter para interceder pelas vidas. Eu dou oportunidade a quem estiver precisando. Vocês estão transmitindo pedidos de alguém que tenham agora a oportunidade de estar ao serviço do Senhor para que a gente interceda junto pelas vidas que às vezes não conseguem nem abrir a boca para falar com Deus, quanto mais pedir alguma coisa. Então, está aberta a oportunidade para os pedidos de vocês. Pode falar, Marcos. O Ricardo, nosso vizinho, fez uma cirurgia na segunda-feira, retirou 2 tumores malignos e vai precisar fazer um acompanhamento. Na quinta-feira nós já oramos por ele e eu queria reforçar esse pedido com a comunidade hoje de intercessão. Bom, eu queria agradecer porque nós oramos pelo Marcelo e pela Priscila. Eles tinham uma situação de empresa muito difícil, passando por um drama muito grande, e Deus abriu as portas para eles lá com algumas estratégias e era um momento bastante difícil mesmo para ele, e a comunidade se preocupou em orar. Então, muita gratidão pela vida dele, gratidão pela vida do Pim e da Anice, que foram viajar e descansar, mas mandaram um abraço, né? Ele foi se refazer um pouco mais, mas já está bem melhor mesmo, graças a Deus. Gratidão também, sempre lembrando dos parentes da Kellen, gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Queria novamente lembrar da Soraya, que a gente orasse por ela. Ela tem sido um instrumento de Deus para doar tantas coisas para a vida de tanta gente, né? E um coração muito aberto, uma terra muito sedenta ali de receber uma semente ali. Eu queria que nós orássemos por ela, pela salvação da vida dela, para que ela conheça Jesus com profundidade. Então, pedido pela Soraya, salvação da vida dela. Amém? Então, vamos orar, agradecendo primeiramente por essas vidas, né, que o pastor Tom lembrou, e em seguida nós vamos interceder pelos ainda enfermos, né? Ainda enfermos. Eu tenho também a minha vizinha, que é a Silvia, né? E durante a epidemia, durante a pandemia, nós estávamos preocupados porque, por conta da pandemia, muitos exames foram negligenciados ou não havia tempo, as pessoas ficavam temerosas de cuidar da saúde como um todo. E realmente isso está evidenciando porque, de repente, nós começamos a tomar conhecimento de pessoas com câncer e com enfermidades aí que não do Covid. E realmente nós precisamos orar nesse sentido. Vamos interceder, então, por estas vidas, começando a agradecer por aquilo que o Tom trouxe para nós. Senhor Deus, nós te somos gratos, Pai, pelas bênçãos que já concedestes aos teus filhos. Temos intercedido, Senhor Jesus, a igreja intercede, Senhor, e pede a Ti
misericórdia, Senhor. Tem pedido misericórdia para as vidas que precisam da tua graça, de uma atenção especial, Senhor Jesus, de um cuidado especial. Nós te agradecemos, Senhor Deus poderoso, pelo que tens feito na vida do Marcelo e da Priscila. Tu tens atendido a necessidade deles, Senhor Jesus, abrindo portas para que eles tenham, Senhor, condições de cuidar da sua família. Senhor, vivemos num mundo que nós precisamos de trabalho, precisamos de algo que nos dê a sobrevivência, a subsistência, Senhor Jesus, das nossas necessidades, atendidas as nossas necessidades físicas. Ó Deus poderoso, precisamos de vidas dignas, uma vida respeitada. E nós precisamos do trabalho, Senhor. Os teus filhos precisam de trabalho para ganhar o pão. Porque tu deste uma ordem, Senhor, que no suor do teu rosto comerás o teu pão. É uma coisa justa que todos tenham trabalho, Senhor Jesus, para trazer o pão para as suas famílias. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta providência que tens trazido ao Marcelo e à Priscila. Aproveitamos, Senhor Jesus, para orar por aquelas pessoas que estão com iminência de ficar desempregados ou que já estão desempregados. Senhor Jesus, olha para essas vidas, Senhor Jesus, e contempla com a tua misericórdia, abrindo outras portas de trabalho, Senhor Jesus, para que essas pessoas tenham condições, as condições, Senhor Jesus, necessárias para a sobrevivência. Alcança, Senhor, por tua misericórdia. Ah, Senhor, peço-te, Senhor, que abençoe as empresas, para que relevem e esperem um pouco mais, Senhor, para que não fechem as portas até que as coisas comecem a andar e pessoas e famílias não sejam prejudicadas por fechamento de empresas e por fechamento de lojas e por portas que sejam fechadas. Abre as portas, Senhor, mantenha as portas abertas para que os teus filhos, Senhor Jesus, possam ter o necessário atendido para as suas vidas. Senhor, eu te agradeço também pela vida do Pim e da Anice, Senhor, que eles estão bem, e nós te agradecemos porque tens atendido, Senhor Jesus, as necessidades dos seus filhos. Oramos, Senhor Jesus, pela Soraya, uma pessoa, Senhor, que tem um coração solidário, Senhor, e te serve da maneira que ela sente que deve te servir, ou mesmo sem o conhecimento pleno da salvação, mas ela tem esse sentimento de servir, Senhor Jesus, à população. Senhor, alcança, Senhor, com a tua graça, dá saúde a ela, disposição sempre. Livra, Senhor Jesus, de todas as enfermidades, e principalmente, Senhor Jesus, que ela chegue ao conhecimento da tua verdade, que tu és a verdade, Senhor Jesus, e a tua verdade, Senhor Jesus, é que liberta. Cuida dela, Senhor Jesus, que o seu coração esteja aberto, que o teu Espírito trabalhe no seu coração, para que ela possa te conhecer de perto, meu Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Deus poderoso, uma bênção especial também para o Edson e para a Sílvia. O Edson, agora, Senhor Jesus, no caso de enfermidade, o Edson Andrade, que está com câncer, Senhor, está sendo tratado. Cuida dele, Senhor Jesus, dá-lhe a tua direção, a tua bênção. Oramos pela Sílvia, Senhor Jesus, a minha vizinha. Ó Deus, tem misericórdia dessa moça, Senhor Jesus, e que tenhamos condições de falar com ela mais de perto, Senhor Jesus, que o teu Espírito abra portas para que a gente tenha condições disso. Oramos, Senhor, pelo Ricardo. Ó Pai de misericórdia, esse rapaz tem sofrido muitos problemas, ele tem sido magoado, seu coração deve estar, Senhor, entristecido, e agora essa enfermidade eu tenho atacado. Senhor, alcança o Ricardo com a tua misericórdia, com a tua graça. Sustenta o Senhor Jesus e traz saúde a ele, restaure a sua vida familiar, a sua vida como pessoa. Cuida dele, assista o Senhor poderosamente. Deus bendito, nós oramos pelo Edinho. Senhor Jesus, e de uma forma especial agora, Senhor Jesus, porque a gente entende que só orar pelo Ebinho não basta. Nós precisamos orar, Senhor Jesus, para que os laboratórios, para que as clínicas, quem de direito, Senhor, consiga encontrar um medicamento, uma cirurgia, um tratamento, Senhor, para alcançar as vidas que têm esse problema, que têm essa enfermidade. Ó Deus, cuida do Ebinho, sustenta ele, sustenta a sua família, Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, paralelo a isso, Senhor, desperta, Senhor Jesus,
homens e pessoas interessadas, Senhor, para que se envolva, para que mais uma enfermidade seja resolvida, Senhor, pela ciência. Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso para curar, mas muitas pessoas não Te conhecem e são vítimas dessa enfermidade. Assim, nós Te pedimos, Senhor poderoso, que esteja, Senhor, nas clínicas, dirigindo homens sábios e conhecedores dessa área, para que desenvolva o tratamento, Senhor Jesus, para que outras pessoas mais sejam alcançadas. Pai de misericórdia, Tu deste sabedoria ao homem, e muitas enfermidades têm sido controladas porque Tu deste sabedoria ao homem, e nós precisamos que isso seja, que aconteça isso também com respeito a essa enfermidade que o Ebinho está sofrendo. Nós colocamos essas vidas na Tua presença e Te pedimos misericórdia por cada um deles, que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu conforto, que a Tua força, que a Tua presença constante, Senhor, sustente cada vida que está passando por dificuldades e console, Senhor Jesus, os corações para que aprendam a esperar, a confiar que em tudo Tu estás no controle. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e mantém, Senhor, a presença do Teu Espírito para que a gente possa estar intercedendo por vidas que precisam de Ti e não Te conhecem ainda. Em Teu nome nós pedimos e para a Tua glória já agradecemos tudo que Tens feito e que vais fazer pela Tua igreja. Amém. Eu vou pedir para vocês que não se esqueçam de ofertar. Nossa comunidade, apesar desse período de distanciamento, as nossas despesas e as nossas necessidades permanecem. E nós temos sofrido com a diminuição da renda e os compromissos que a gente tem agendados todos os meses permanecem. Então, à medida que você puder, oferte, dizime, contribua para que a gente consiga manter as nossas estruturas e abençoar aqueles que necessitam. Amém? Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, Teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, Teu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós.
paz, tudo bom com todos? Todos bem? Então, eu chamei uma pessoa para orar comigo nesse começo de culto. Por falar em oração, eu conheço uma pessoa evangélica, que estudava numa escola católica e que fazia parte da rotina da escola a oração do Pai Nosso. Só por esse começo você deve estar imaginando um monte de coisa que eu, quando eu ouvi essa história, imaginei também. E aí, na época criança, se talvez a Liliane está balançando a cabeça, conhece essa história, não sei, talvez. A pessoa se recusou a orar o Pai Nosso. Aí a professora chamou ele e perguntou: por que você não ora o Pai Nosso com a gente? Por que você não reza o Pai Nosso com a gente, né? E talvez você está pensando o que eu pensei também, porque os evangélicos aprendem desde de pequenininho que evangélico ora e católico reza. E você não pode rezar, você tem que orar. Então, talvez a criança está pensando: não, então não vou rezar aí não, né, gente? Esse negócio está errado. Mas a justificativa daquela criança não foi essa. Por que não podia fazer o Pai Nosso ali? Aí ela explicou para a professora: porque aqui, professora, vocês fazem assim com a mão. Vocês juntam a mão e falam o Pai Nosso. Mas o meu pai, ele faz assim com a mão. Ele junta bem a mão aqui e às vezes faz até assim com a mão. Então, por esse motivo, a criança não orava o Pai Nosso na escola. Mas eu não vou falar de Pai Nosso, nem de mão, mas tem a ver com mão, sim, porque a gente está falando dos 10 mandamentos, e 10 são os dedos das mãos. E assim como os dedos se relacionam, os mandamentos também se relacionam. Fiz uma outra gravação de um texto da Bíblia. É um episódio muito interessante que está em João 8. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente
e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse a mulher. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então, o que a gente pode aprender com esse texto? Pode aprender que quem não tem pecado pode tacar pedra. Quem não tem pecado pode crucificar. Quem não tem pecado pode decapitar. Quem não tem pecado pode ligar a cadeira elétrica. Quem não tem pecado pode aplicar a injeção letal. A questão é que só Jesus não tinha e não tem pecado. E ele não fez isso. Aliás, eu acho que está bem claro que Jesus é contra a pena de morte. Infelizmente, temos alguns que se dizem evangélicos e defendem a pena de morte. Mas vamos pôr a mão na consciência. Jesus defendia a pena de morte. Mas o tempo passa e os religiosos continuam querendo a mesma coisa: matar os adúlteros. Quando alguém no meio religioso diz fulano está em pecado, não significa que o fulano desobedeceu o primeiro mandamento, não significa que ele é politeísta, ou que ele é idólatra, ou que ele é um blasfemo, ou que ele é um workaholic, não tem sábado, ou que ele desonra pai e mãe, ou que ainda ele é um assassino. Não significa nada disso. Dizer que alguém está em pecado, quer dizer, ele é um adúltero. Resumir os 10 mandamentos, 613 preceitos em um, e todos olham: ele está em pecado. E a motivação é a mesma: justiça. O que motivava e motiva matar o pecado? Não é matar o pecado, é matar o pecador. E a igreja devia ser um facilitador para matar o pecado e salvar o pecador. Não é isso que Jesus fez? Se você quiser acompanhar outro texto, que a gente pode chamar de espelhamento agora, porque essa que Jesus fez foi o quê? Ele linkou um mandamento que é não adulterarás com outro que chama não matarás. Ou melhor, não assassinarás. Se eles executassem a pena capital, a pena de morte, eles seriam assassinos e tropeçariam no pecado não matarás. Então, não matarás, não adulterarás, estão próximos. Mas existe um espelhamento interessante na Bíblia, que assim como os dedos se encaixam, assim como na reza do católico, e às vezes se entrelaçam como naquele pai daquele menino, acontece isso com os mandamentos também. O sexto e o sétimo mandamento se encontraram, mas agora a gente pode perceber que o primeiro e o sexto se encontram, o sétimo e o segundo. Como se pode fazer assim com a mão e vai perceber que existe uma conexão. Existe uma outra história que está em João 4, 1 a 4, a gente vai ouvir aqui. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos.
Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galileia. Era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Se você vê o mapa, existe uma possibilidade de rodear a Samaria, ia demorar mais o dobro do tempo. Então, eu acho que essa necessidade aqui não é uma questão de, como diria o Hamilton, logística, é alguma coisa que está mais para frente no texto. Então, assim chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu meio-dia. A cena é Jesus cansado, num sol escaldante, num lugar mais quente que o sertão do Cariri, na beira de um poço, sem caneco, sem nada para pegar água, estava sentado ali. E nisso, olha o que o texto fala, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Ó, Jesus já estava lá. Pensa comigo. Jesus já estava lá. Essa mulher, ela viu Jesus de longe. Ela viu Jesus de longe e ela viu, pelo tipo de roupa, pelo jeito de Jesus, que ele era um típico judeu, né? Então, mas ela foi lá. Jesus já estava lá. E aí, Jesus pede água para a mulher. Olha que coisa. E daqui para frente começa uma conversa que tem sentido duplo, às vezes. Aqui tem tantos sentidos que você pode escolher o lado que você vai aqui. Tanta coisa que esse texto tem. Bom, a gente sabe que Jesus já estava lá. Primeiro o texto fala que ele precisava passar. A gente sabe que tinha um caminho que rodeava. No final da história, a gente vê que ele precisava encontrar com aquela mulher. Na verdade, a necessidade era encontrar com aquela mulher. E quando a mulher chega no poço, ele faz essa pergunta, e ela fica indignada. Como pode você, um homem judeu, falar comigo, pedir água para mim, uma mulher samaritana? Um tempo que homem não podia falar com mulher, judeu não podia falar com samaritano. Aliás, parece que esse tempo não está muito longe. Vamos imaginar uma cena hipotética. Na rua, uma pessoa precisando de, talvez, comida ou água. Você sabe que ela está precisando, e se você sabe que você pode dar, mas ela está vestida como um pai de santo. Melhor desviar, né? Essa relação de absurdo, assim, que a gente, talvez, faz que eu falei para você, te choque. Mas é isso que chocava. Os judeus, os samaritanos, principalmente os judeus, falaram, aquele povo lá é idólatra, não dá, não tem condição. Mas Jesus estava lá e houve essa conversa. O poço estava lá, Jesus estava lá, a mulher estava lá. E quando Jesus fala, me dá dessa água, começa um diálogo que às vezes você percebe que é literal e às vezes é figurado. Porque ele estava pedindo, aparentemente, a água que estava naquele poço. Mas daí, daqui a pouco, fala que ele tinha uma água e ela fica mais indignada em como você pode ser maior que o nosso pai Jacó. Quando o texto fala o nosso pai Jacó, ela não está querendo dizer o meu e o seu pai Jacó. Porque os samaritanos, na verdade, existem até hoje. E existe um orgulho daquela região
nosso, dos samaritanos. Esse pai Jacó é nosso. E a conversa continua correndo de forma que você fala, o que está acontecendo com essa conversa? Aí Jesus fala, não, mas eu tenho uma coisa que você quer muito. Aí, o que Jesus está falando? O que essa mulher está entendendo? Essa mulher era muito corajosa para conversar com um judeu, um homem, está naquele poço. E não só isso. Eu entendo que essa conversa foi a conversa mais profunda de Jesus. Mais profunda que o poço. Talvez foi o maior encontro teológico de Jesus. Porque a gente vê que no fim da conversa, ele se revela como o Messias. Então, alguma coisa muito grande estava acontecendo naquele lugar. Naquele lugar quente, estranho, um diálogo estranho, um desconforto da situação, lógico que havia desconforto. E aquela mulher, quem era aquela mulher? O texto fala tão pouco dessa mulher, mas numa altura do campeonato que Jesus já se declara e ela vê que chegou um momento, aí Jesus quando vai falar, sabe-se lá o que está passando na cabeça daquela mulher, e fala, chama o teu marido. Se aquela mulher estava pensando que Jesus estava dando uma cantada nela, foi o fim da cantada que ela estava pensando. Porque quem está dando uma cantada não fala, chama seu marido. E mais interessante foi o que essa mulher respondeu. Não tenho marido. E aí Jesus fala, você falou a verdade. Porque você teve 5 maridos. E esse agora que você tem, não é o teu marido. Existe uma possibilidade de interpretar esse pedaço que não é muito ortodoxa, é meio liberal, mas que vocês sabem que há quem pense que aquela mulher estava um pano de fundo, seria as nações que contaminaram Samaria, assim como os homens que contaminaram a mulher. Se você dá uma olhada em 2 Reis 17, a partir do versículo 28, você vai perceber 5 nações que contaminaram Samaria. 2 Reis 17. Então veio um dos sacerdotes que haviam deportado de Samaria e se fixou em Betel. Este ensinava-lhes como deviam venerar Yahvé. Mas cada nação fabricou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos lugares altos que os samaritanos haviam feito. Assim fez cada povo nas cidades em que habitou. Os babilônios fizeram estátua de Sucote-Benote, o de Cutá, uma de Nergel, os de Emate, uma de Acima, o de Ava, uma de Nebás, e uma de Itacar, e os de Sefarvim queimavam seus filhos em honra a Adrameleque. 5 nações contaminaram Samaria. Verso 32. Prestavam culto também a Yahvé. Então, esse era o pano de fundo. Os judeus com um único Deus e os samaritanos com 6 deuses, contando Yahvé, o Senhor. Você vê que, se você não
achar que é uma abstração muito grande fazer essa relação da idolatria com o adultério, você pode, então, ler o livro de Oséias. A relação fica clara. Se você contar nos dedos, o espelho 7:2. O segundo e o sétimo mandamento se espelham. Aliás, a idolatria é o pior de todos os adultérios. E naquela nossa constatação inicial, fulano está em pecado, se ele for idólatra, não está nessa lista. E ainda existe uma relação entre o adultério e a cobiça. O adultério e a cobiça. Jesus ensina em Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito? Ó, Jesus está falando agora do 7º mandamento. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora fica uma pergunta, e eu queria que você fosse franco. Quem nunca adulterou? A questão não é quem é adúltero. A questão é quem pode não ser adúltero. Jesus foi muito claro. Se você olhar uma pessoa com desejos, ainda assim você não toque nela, você já adulterou. Segundo a lei, você deve morrer. Porque a pena para adultério é a morte. Se a gente for honesto, a gente tem que falar, a gente merece a pena de morte. Mas, de novo, a gente precisa lembrar daquela história. Se a gente estivesse lá, para apedrejar aquela mulher, o que a gente faria? Eu gostaria que aquele texto tivesse um outro final. Eu gostaria que não só aquela mulher fosse salva, um cachorro aqui violento, mas também todos. Porque existe uma diferença entre o remorso e a conversão. Naquele episódio da mulher que ia ser apedrejada, só ela se converteu, só ela se salvou. Todos eram culpados. Mas ela estava no chão para ser apedrejada. Às vezes a gente fica estudando o que significa a gente morrer para nascer para uma nova vida. Aquela mulher experimentou isso. É não só você se perceber pecador, mas você está na posição de que merece a morte. E
se esse texto fosse hoje e a gente estivesse lá para apedrejar aquela pessoa, aliás, quantas pessoas a gente já apedrejou? Quantas vezes você já foi apedrejado? O tempo muda, mas o sistema religioso parece que continua o mesmo. Sabe o que seria, na minha mente, lógico, posterior ao texto? Eu acho que o ideal seria que aquelas pessoas elas se lançassem ao chão junto com aquela mulher. Porque se elas se colocassem naquela posição que mereciam a morte como aquela mulher, elas teriam sido salvas. Em vez de ter fugido com remorso. A gente tem que estar nessa posição. Na posição de quem vai morrer. Porque a gente merece morrer. E aquela mulher que estava morta porque ela merecia morrer. Aquele único que podia executar estava na frente dela. E ele não fez isso. Não fez isso com ela. Ele não fez isso comigo. Ele não fez isso com você. Ele, em vez de lançar a pedra, porque ele era o único que tinha o direito, a prerrogativa, ele escolheu ser apedrejado. Em vez de matar, porque ele era o único que poderia, ele escolheu morrer. Se a gente segue esse Jesus, a gente precisa fazer o que ele fez. Parar de tacar pedra. Ao contrário, se lançar para ser apedrejado, porque, na verdade, eu mereço morrer. Eu não sei nem como finalizar essa palavra. Mas que o Senhor nos encontre agora no lugar daquela mulher. Porque merecemos morrer. E Ele tenha misericórdia de nós. E derrama a tua graça, a graça que excede todo entendimento. E nos chame para a vida. E nos diga, não peque mais. Amém. Se já me distrai
alegria e vida. É o Espírito Santo em ação. É o pão repartido. É perdão concedido. É a vida de Cristo entre nós. É o reino de Deus que chegou até nós. É o agir com bondade. É dizer a verdade. É Jesus, a palavra é a luz. É orar confiante. É viver triunfante. Porque a morte vencida está. Porque Cristo, Cordeiro de Deus, já venceu. Como aguardar a vitória final do meu reino? Ver todo o pranto cessar e o bem triunfar. Dá-nos a fé e a firmeza nas tuas promessas. Refrigério, esperança somente em ti. É amor, é a justiça, alegria e vida. É o Espírito Santo em ação. É o pão repartido. É perdão concedido. É a vida de Cristo entre nós. É o reino de Deus que chegou até nós. Obrigado, Senhor, porque chegou a nós o teu reino. E na chegada do teu reino nos trouxe uma nova maneira de viver. E com a chegada do teu reino trouxe a paz, a alegria, o perdão. Senhor, nós te agradecemos porque na chegada do teu reino, as nossas mãos estão dispostas ao apertar de irmãos, ao abraço, mas não estamos mais dispostos, a Deus, a apedrejar. Que o teu Espírito Santo promova em nós a paz. Que o teu Espírito Santo coloque em nós o Espírito de Cristo, que se dá no lugar daquele que necessita, daquele que não merece, e que abençoa aqueles que não são abençoáveis. Que a tua misericórdia nos alcance e faça de nós instrumentos a sermos misericordiosos com aqueles que não alcançaram misericórdia, Jesus. Que a tua bênção e a tua graça permaneçam conosco enquanto nós estivermos separados uns dos outros. Que a tua graça, teu amor esteja conosco. Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam conosco. E que o amor de Deus esteja conosco agora e sempre. Amém. Amém. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que Deus se faça presente.
Eu quero só te lembrar dos nossos encontros. De quarta-feira, as mulheres se encontram para um momento de oração. Às quintas-feiras, os homens se encontram no momento de oração, nesse mesmo endereço do Zoom. E no sábado à tarde, nós nos encontramos para o estudo da palavra. Venha, participe com a gente. Boa semana, que Deus os abençoe. Amém.